como ele não vê uma saída, porque ele não tem tempo para olhar para fora, a saída é sempre a bala de prata. Então a pessoa vai ancorar o quê? Na nova solução milagrosa do mercado. Só que o cara não entendeu que, assim, nenhuma solução é milagrosa. Só que todas elas funcionam. É isso que é pior. Todo mundo tem prova social. 5 anos atrás só tinha lançamento gratuito e pronto. Ou é lançamento gratuito ou é lançamento gratuito. Agora tem um monte de coisa que todos funcionam. Só que agora, se todo mundo fala time de venda, tem que fazer time de venda. Se todo mundo fala low ticket, tem que fazer low ticket. Se todo mundo fala lançamento pago, tem que fazer lançamento pago. High ticket, seja lá o que for. E como a pessoa só tem o bonezinho do marqueteiro e do especialista e não tem o bonezinho do empresário, a pessoa não consegue ter discernimento, porque ela não consegue pensar o negócio como negócio, que é justamente essa estrutura que eu falei, ela não consegue pensar desse jeito. Então, o meu trabalho solitário aí é tentar fazer as pessoas pensarem um pouco mais como empresário, como empresária e um pouco menos como marqueteiro, para tomar melhores decisões. E está começando mais um Venda Sim, o podcast para você que quer vender mais, quer vender melhor, quer vender no mundo offline, quer vender no mundo online. Venda Sim é o seu podcast. Ed Oliveira está aqui com vocês, juntamente com o host, meu co-host, né? Sandrinho, ou melhor, Sandro Filho, para quem me conhece de fora. Pois é. E hoje a gente tem um convidado já, dando sequência a essa série que está trazendo aí assuntos para você vender mais e vender melhor na internet. A gente traz um convidado muito especial aqui, né, Sandro? Hoje exatamente. A gente tem aqui ele que é nerd também, eu fiquei descobrindo aqui antes da gente começar. É o Marcelo Pinazza, que é empreendedor, consultor e mentor de negócios digitais, hein? E a trajetória dele começou com o lançamento da primeira vencedora do MasterChef Brasil. Como que era o nome dela, Marcelo? Elisa Fernandes. Elisa Fernandes. Eu sou fã do MasterChef, mas assim, eu peguei o MasterChef lá da 5ª temporada em diante. E depois de quase 20 anos também atuando como empresário no mundo físico. Você também atuou, então, no mundo físico. Então, continua mais, porque ele tem um currículo extenso aqui. Dá um descanso para mim. Eu já conheci, de fato, o Marcelo na parte digital. Já estive com ele nesse processo. Então, a parte física mesmo eu já não peguei muito, mas pelo lado físico ele já trabalhou hoje com grandes nomes como Anitta, Marcelo D2, que inclusive gosto pra caramba, Ivete Sangalo, além de outros pontos, né? Mas hoje, focado no digital, ele tem aí a mentoria antigestão, já trabalhou mais de 100, já mentorou mais de 100 donos de agência, é isso? Já, uns 300, acho. Olha nesse só, tempo mais do que o triplo aqui. Isso em quanto tempo? Durante esses... Foi começo de 2022, mais ou menos, que eu virei especialista. Porque antes era só bastidor, né? Uhum. Só bastidor. Tinha agência de lançamento, essas coisas. Aí virei mesmo especialista começo de 2022 ali, mais ou menos. Bom, Marcelo, acredito que a apresentação ela não lhe dá jus ou crédito suficiente. Se quiser, pode se apresentar um pouquinho melhor para quem está te assistindo. Como vocês já falaram, meu nome é Marcelo Pinazza, mas hoje eu trabalho basicamente como infoprodutor, especialista, dono de agência e ajudo eles de alguma forma a conseguir ter uma paz aí, liberdade, para conseguir não só escalar e crescer, mas principalmente com margem, com uma equipe decente aí para a pessoa não ficar nesse burnout, nessa doideira que é o digital, né? Então eu vou para um lado um pouco mais de gestão, mais da porta para dentro como um todo, né? Essa é a pegada aí. Mas você começou falando de burnout, né? Então, assim, é um caminho, é o seu ponto, é onde você pega, porque dono de agência é reconhecido internacionalmente como os burnoutados. Eu até brinco, é o meu melhor cliente. O cara fala assim, não, eu tenho uma agência, eu tenho burnout, é a mesma coisa. Meu melhor cliente é o burnoutado. Mas acaba sendo um reflexo, né? E até uma brincadeira com o nome antigestão, porque não é contra a gestão, obviamente, até porque é o meu background. Mas não precisa ser nem 8 nem 80. Ou o infoprodutor, ele negligencia e não faz nada de gestão, deixa o negócio acontecer, bota o chapeuzinho de marqueteiro e eu só quero trazer gente. Ou a pessoa vai muito pro mercado tradicional, aí quer fazer o QR, aí quer fazer um monte de coisa, o cara que nem
sabia gerenciar nada, vai para um lado que a pessoa fala, cara, isso aqui não é para mim. Então, eu vou no caminho do meio. Eu não quero que a pessoa negligencie, mas eu não quero que ela mude a profissão dela. Ela é estrategista, ela é especialista, eu não quero que ela vire uma gestora. Então, eu tento trazer algo super focado aí pro digital para a pessoa ter esse caminho do meio, sem abrir mão de tudo, mas também sem mudar de profissão, entendeu? E quando a gente fala de vendas, né? O podcast aqui é um podcast focado em vendas. A gente não pode deixar de lado a gestão. Porque só vender também não é também assim lucrativo e o melhor dos cenários. Eu vendo pra caramba, mas não tem gestão, não dá certo também, né? Não, porque daí não sobra, né? O que vai... Acho que para qualquer empresa o que vale é a energia, né? E a energia é o dinheiro no caixa. E eu acho que o importante é meio que ressignificar a palavra venda, porque senão a pessoa pensa que venda é só aquisição de novas pessoas. Quando, se você pensar que você pode vender para quem já é o seu cliente, é CAC zero, né? É lucro. Mas a maior parte das pessoas ainda não começou a falar sobre isso porque as margens são muito grandes, né? Uhum. Exato. É uma coisa que a gente fala bastante aqui sobre essa margem do digital ser alta, principalmente para quem vem do físico. Percebe que a margem do digital é alta. Mas a margem agora para quando você vende para quem já é seu cliente é ridícula. É que nem você falou, CAC zero. Exatamente. E uma das coisas que eu sou um pregador do evangelho também, mas sou um pregador de fato do digital. Então, a ideia aqui do Venda Assim é justamente um evangelizador do digital também. E um dos pontos que chama atenção, que chamou muito há um tempo atrás, hoje não tanto, mas é sobre essa liberdade geográfica e também sobre essa facilidade de trabalho. Porém, eu vejo que muita gente do digital se prende, e você até mesmo fala sobre os empresidiários, né? Uhum. Como é que o infoprodutor que veio com essa ideia de liberdade se torna um presidiário do seu próprio negócio? Onde que ele cruza essa linha? Como que ele chegou ali? Tá. Basicamente, todos eles têm a mesma jornada no começo. Você é bom em alguma coisa, seja estratégia, ou seja, no caso do estrategista, dono de agência, ou o próprio especialista, você é bom nisso, e você começa a ganhar dinheiro com isso. Você vai fazer 7 lançamentos, você vai fazer 10 perpétuos, sei lá o que você vai fazer. E beleza, isso é o suficiente para a pessoa ir crescendo. Só que chega um momento que ele passa num ponto de inflexão ali, que eu chamo de... onde o ponto virou a complexidade máxima. Por quê? Porque ele começa a crescer, ele tem que fazer tanta coisa, tipo contratar novas pessoas, colocar novos funis. Ele tem que fazer tanta coisa que ou para manter o mesmo faturamento ou para, né, simplesmente ganhar um pouco a mais, que fica tão complexo que ele gasta muito tempo gerenciando, muito tempo fazendo a empresa funcionar e passa pouco tempo fazendo ela crescer. E aí nesse momento que ele se perde, porque a única solução que tem na cabeça dele é fazer mais. E por que ele vira o burnoutado ou empresidiário? Porque é na hora que ele linka o tanto que ele ganha com o tanto que ele trabalha. E aí na cabeça dele fala, cara, para eu ganhar o dobro eu tenho que trabalhar o dobro. E aí não tem mais horas disponíveis. Exatamente. E aí alguém fala, cara, você tem que contratar mais porque daí libera o seu tempo. Mas na verdade, dependendo do como você fizer, você vai ter menos tempo. Porque antes você não tinha ninguém para olhar, né? É a brincadeira que eu faço. Não tenho tempo, e daí, como eu não tenho tempo, contratei. Agora não tenho nem tempo nem dinheiro. Porque se contratou e tem que ficar olhando. Mas como você sugere começar, então? Porque às vezes o cara começa como faz tudo. Ele acaba fazendo... cobra o escanteio, vai para a área cabecear e acaba fazendo tudo. O cara quer começar. Como que você aconselha ele a começar já com uma boa gestão, ou pelo menos o mínimo? Eu acho que assim, não precisa ser a gestão em si. Eu prego muito que a escala ela é estrutural. Né? Então, quando a gente fala de gestão, não tô falando, nossa, organização, processo, mas eu tô simplesmente falando, cara, se a pessoa parar para pensar que transformação que ela gera, a partir disso, encontrar quem que é o público, fazer um produto para esse público, e aí depois disso pensar em venda, marketing e conteúdo, né, estratégia dessas coisas, só de simplificar esse processo, o que a gente tá fazendo? Tá fazendo uma simplificação. Então, eu vou pensar qual que é a melhor estratégia de marketing para eu vender esse produto. Baseado num planejamento que eu tenho. Então, sei lá, se eu tenho um produto de R$1.000 e quero vender 100,
e quero vender 100 mil, pô, eu vou vender 100. Tá, qual que é a melhor estratégia de marketing para eu fazer isso? E depois, qual que é a melhor estratégia de conteúdo para eu retroalimentar essa estratégia de marketing? Só que o que o cara faz? Agora é low ticket, agora é lançamento pago, agora é não sei o que lá. Agora tem que produzir conteúdo bem feito. Não, agora o conteúdo é nativo. Agora é só um videozinho com escrito que vira Reels com uma música. Ou seja, é isso, esse que é o problema. Maluco, né? Então, quando eu falo de gestão, eu falo que é estrutural, é exatamente, se a pessoa na hora que começa, ela já linka essas coisas e para de tentar fazer mais, a tendência, não é uma garantia, é que ela sempre tem o mínimo esforço para o melhor resultado. Porque as coisas estão conectadas como um todo. Mas a pessoa faz qualquer produto, ela para quem você vê? Não, o meu produto vende para todo mundo. Não sei se é uma boa prática de vendas essa, né? É um shopping. É um shopping. Então, assim, beleza, pode até servir pra todo mundo. Mas, cara, você vai atrair quem quando você comunica, entendeu? E aí fica tudo meio que... Depende muito da força, depende do dinheiro, depende do tráfego, depende de esforço. E se depende de esforço, não tem sustentabilidade, entendeu? Acho que é esse que é o grande ponto. O digital ainda não viu isso porque é muito recente. O negócio é pensar, cara, 10 anos numa empresa, quem do digital tem 10 anos? Dá pra contar em duas mãos quem trabalha? Eu acho que o digital deu um boom mesmo na pandemia. A pandemia, ela colocou todo mundo num outro patamar, o mercado virou outro jogo e as pessoas começaram a se preocupar talvez com os resultados e como que ela ia dar conta de tanta procura. Agora já deu uma sentada. Eu tenho até isso mostra tanto isso aí que você falou que é uma verdade, que eu tenho até um exemplo que mostra bem isso. Em 2019, eu lançava. E aí eu tinha 2 empresas já, tinha 2 empresas de eventos e vendi elas no começo de 2020. Um mês antes de estourar a pandemia, eu vendi 2 empresas de eventos, né? Predestinado. Nossa, você teve ali... Recebeu ajuda, hein? Foi. O cara que plantou o vírus lá na China, ele falou pra você, olha, plantei, pode cancelar, pode vender. Nossa, certeza. E aí eu fui chamado para palestrar num podcast um pouco antes, né? No podcast não, num Mastermind. E aí eu palestrei sobre gestão, porque como eu vinha do corporativo, eu falei sobre contratação, tudo mais, tinha umas 40 pessoas, né, no podcast, e no Mastermind. E não conectou com ninguém, minha palestra, assim. Terminou, pra não falar que ninguém gostou, o Passari, sabe, do método Passariano, ele me chamou depois pra conversar, porque era o único. O resto das 40 pessoas falou, pô, legal, acabou. Entendi. Entrou a pandemia, em 2021, eu palestrei no mesmo Mastermind, no mesmo lugar, tinha um pouco mais de pessoas para falar de novo sobre gestão. Cara, foi uma das palestras mais votadas e todo mundo me chamou para conversar depois disso. O que aconteceu? No começo da pandemia, todo mundo vendeu pra caramba, saiu contratando um monte de gente, chegou 2021, ninguém sabia o que fazer com as pessoas. Exato. Então foi exatamente isso, todo mundo cresceu e falou, cara, agora eu tenho 30 pessoas aqui, não vendo a mesma coisa, o que eu faço com essa galera? Entendeu? Foi coisa de um ano. Você pega, muita gente ganhou milhões durante a pandemia e, assim, milhões de uma forma totalmente desgovernada. Porque ali não estava esperando tanto sucesso. Você pega as próprias plataformas, né? Em termos de faturamento, infoprodutores, elas deram um boom em faturamento. E aí, a gestão vinha depois, óbvio. Colocar dinheiro no caixa e depois a gente vê como é que gere essa grana toda que entrou. Agora que já deu uma baixa... Então, tanto esses infoprodutores que ganharam muito dinheiro na pandemia, quanto esses novos entrantes, eles agora começaram a se preocupar com gestão e esses entrantes estão querendo ganhar aquele dinheiro que ganhavam na pandemia, né? Então, vai precisar fazer um ajuste agora, né? E aí vai começar a surgir fórmula mágica, vai começar a surgir essas coisas. Aquela bala de prata do digital. Porque no final das contas, todo mercado sofistica, né? Todo mercado passa por isso. Evolui. E a margem vai diminuindo, é óbvio. Até porque mais gente falando, o custo por lead sempre vai... Eu fico brincando, eu fiz um evento e essa amiga minha de 2019 que eu lancei, né, vencedora do primeiro Masterchef, a gente pagava o lead a 50 centavos, 60 centavos. Pô, surreal, né? Se eu soubesse o que eu sei hoje naquela época, provavelmente eu ia estar em alguma ilha, né? Não estaria nem aqui. E aí, o ano passado, ela falou assim, cara, muito tempo sem lançar, né? A gente é muito amigo. Vamos voltar, vamos fazer o curso só pra, né, gerar um caixa. Falei, cara, beleza, maravilha. Pô, foi um sucesso, deu super certo o lançamento, só que eu já paguei R$4,50 do lead. E centavos a 4,50 em 3 anos. Um pouco mais. Só que daí é a reflexão, né? A provocação que eu faço pro pessoal. Cara, o que acontece se daqui 3 anos o seu lead aumentar 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes? 90% das pessoas vão responder que quebram.
Por quê? Porque Inevitável. não tá preparado para isso, não tá, tipo, uma grande fatia do faturamento vem de buscar gente nova. É por isso que eu falo que a pessoa linka o trabalho, por quê? Porque é um trabalho. Não que não tenha que pensar nisso. Mas, pô, se você tem 30%, 40% de renovação ou venda para base, cara, você já começa o seu ano com 40% do seu faturamento. Então, para você dobrar, você não precisa vender 100% a mais. Precisa vender, sei lá, 60%. Entendi. Mas a gente falou aqui, você já pegou, por exemplo, a própria ganhadora do MasterChef, ela já tinha uma audiência que ela conquistou ali pelo próprio programa. Anitta, Marcelo D2, eles já têm audiência que seguiam por causa da veia artística, aquilo que se identificava com os seus seguidores. Ter audiência faz a diferença também nas campanhas e no tráfego, porque ele já tem ali uma galera que segue, né? Ah, com certeza. Ajuda, mas é que assim, no caso desses artistas, assim, eu trabalhei com eles como produtor de evento mesmo, né? Como show. Anitta, Marcelo D2, era a época que eu tinha a empresa de evento que eu vendi. Mas no caso da própria Elisa ou de outras pessoas maiores que a gente já lançou, depende muito de qualificação, né? Porque tem muita gente que tem muito seguidor e não consegue converter. vender nada. No caso da Elisa, tinha bastante disso. Tipo, a gente conseguiu vender, fez um resultado legal. A gente conseguiu fazer 1 milhão no primeiro ano, que é um resultado super acima da média, obviamente. Mas a gente achava que ia mais. Por quê? Porque é muito fã, muita gente que assim... A Elisa vendia o quê? A gente tinha um curso de gastronomia, só que não era para chefe. Era um curso meio que para hobby, para autonomia na cozinha, sabe? Para você conseguir fazer um prato sem precisar ficar olhando receita, para você conseguir ter autonomia mesmo, sabe? Conseguir fazer as coisas sem depender, enfim, de alguém te ensinar, ou de, se não tem esse ingrediente, eu não consigo fazer porque eu não faço ideia como substituir isso. Então era um curso mais barato para essa galera. Beleza, vende, mas tinha muito fã que é gente mais nova, gente que assistiu o MasterChef. Ela ficou muito famosa por causa do negócio do pai dela, que teve que abrir o potinho pra ela lá. Ah, foi ela, pô. Foi Entendi, ela. agora... Então, foi o primeiro, né? Então, ficou muito conhecida. Mas não necessariamente o público era qualificado. Sim. Tanto que quando a gente começou a trabalhar, ela começou a ficar desesperada. Ela já fazia publi, só começou a perder um monte de seguidor. Por quê? Porque você muda o que você tá falando. E eu também não sabia direito, né? Então, tipo, você faz uma mudança meio brusca. Hoje, ela consegue trabalhar os dois, né? A publi, as coisas. Mas naquela época, 2019, eu não sabia nada. Os dois fazendo o trabalho depois do trabalho. Não, alguém falava que tinha que fazer corte, fazer qualquer coisa, e a gente fazia. Nutella, a gente fazia. Raiz, a gente fazia. Nem sabia o que era, mas fazia, entendeu? Eu já trabalhei gente com boa audiência, mas o público não é qualificado para compra. E sim para consumo do que ela põe na internet, mas não compra. É o exemplo de... Já trabalhei bastante com desenhista, já trabalhei bastante com tatuador. É esse o exemplo. Tatuador com 1 milhão de seguidores. Desenhista com 1 milhão de seguidores. Hoje, inclusive, estava conversando com um mentorado meu, que é desenhista, tem mais de 1 milhão de seguidores. Mas assim, a pessoa gosta da arte. Do mesmo jeito que eu sigo tatuador, mas nunca vou comprar um curso de tatuador. Curso de como gostar da minha arte, né? Exatamente. Então ali vira uma vitrine. Entendi. Então é para vender os produtos ou pro tatuador para tatuar. Mais uma manifestação artística do que propriamente... Agora, se fosse vender um evento dele para expor a arte, talvez... Outra coisa. Um infoproduto. Você teria que pensar em algo que usasse a audiência e não que a audiência comprasse por interesse de aprender alguma coisa. Muitos deles vendem o próprio produto. No caso do tatuador, a própria tatuagem. Só que além de ser a vitrine para tatuagem, ele também vende para outra pessoa. E aí é meio que ilusório aquela quantidade de views, aquelas coisas. Porque é bonito mesmo você ver um bom tatuador, um bom desenhista. Sim. Então é post com 1 milhão de visualização. Ele faça curso para outros tatuadores, né? Que estão começando. Que é no final o que ele vende. Só que o público tá tão bagunçado ali porque traz muito... Como você falou, falta um pouco de segmentação, né? E aí você acha que você vai vender muito e não vai. Era o caso da Elisa. Esses casos que você pega aí como consultor, você começa a ver a gestão, logo de cara você já sugere a contratação de uma equipe, de gente para ajudá-lo porque é uma empresa. Mesmo sendo um infoprodutor, sendo um nome ali com audiência, ou mesmo sem audiência, ele é o artista ou o expert. Ele precisa de uma equipe de quantas pessoas para começar um negócio na internet? Eu nunca sugiro do cara sair contratando, né? Até porque, sei lá, se tivesse uma coisa que eu acho que todo mundo deveria entender...
não só no digital, mas qualquer coisa, você tem que ser obsessivo por diminuir a complexidade do seu negócio. Simplificar para precisar de menos. Porque quanto mais. Quanto mais complexo, mais difícil é de gerenciar. E quanto mais difícil de gerenciar, você tira o tempo da pessoa naquilo que ela faz bem. O estrategista tem que estrategiar. E o especialista tem que ter tempo de tela, tem que fazer essas coisas. Então, quanto mais complexo, menos ele faz isso. Então, o objetivo é ele entender o que ele precisa para a empresa dele. Então, em linhas gerais, assim, né, para também não entrar muito no educativo da coisa, eu sempre sugiro a pessoa, cara, você divide a sua empresa, as pessoas, em duas, né? O que a gente chama de cargo de manutenção e cargo de crescimento. Tudo que faz a empresa rodar, a empresa funcionar, é um cargo de manutenção. Então, se você puder, no começo, terceirizar, melhor. Por quê? Porque ele não muda o ponteiro do dinheiro. Agora, os cargos de crescimento, que são cargos que vão botar dinheiro no seu bolso, muitas vezes um copy, muitas vezes um closer, um vendedor, né? Aí, você quer trazer ele perto, por quê? Porque você quer ter controle do treinamento, do processo, da cultura. Quanto mais ele crescer, mais você ganha. Agora, talvez o design, talvez o tráfego, talvez o videomaker. Você trazer ele, você ficar responsável por gerenciar, talvez seja uma complexidade desnecessária no começo, a não ser que você viva disso, né? De precisar o audiovisual te vender, né? Porque senão, você só faz um contrato de prestação, tá bom, não tá? Você só olha a qualidade. Você não precisa olhar treinamento, essas coisas. Então, se a pessoa separar assim, já tem uma tendência dela ter menos pessoas abaixo dela, o que vai simplificar a gestão, diminuir a complexidade. Mesmo falando numa gestão simplificada, você já citou aí umas 4 tarefas que ele tem que levar em consideração quando vai colocar um produto para vender online. Ele não pode abrir mão dessas funções ou ele vai ter que fazer. E aí começa aquela história de eu vou ter que fazer tudo. Eu vou ter que separar algumas horas para fazer a gestão, algumas horas para fazer a captura do meu vídeo, vou separar umas horas para fazer o tráfego. Se ele ainda pensasse assim... Lá atrás, tá bom, talvez, né? Ele conseguisse, né? No começo da pandemia, muitos conseguiram. Mas eu acho que ele nem pensa nisso, esse que é o problema. Se ele ainda pensasse, eu vou tantas horas para isso, ele vai ver, cara, não tem como, não tem hora suficiente. Não tem hora. Mas o problema é que vai trabalhando por demanda. Então fala, opa, agora eu tenho que mandar mensagem. Vai lá, manda mensagem. Nossa, alguém me falou que se eu fizer um criativo de remarketing falando XPTO, aí ele vai lá e faz. Alguém me falou que se eu fizer uma outra página para quem é público orgânico é melhor. Ele vai lá, duplica a página e faz. Então ele vai fazer. Vai chegar num ponto que ele não consegue realmente dar conta. Ele cobre a cabeça e descobre o pé. Ele não vai conseguir fazer tudo que acham, tudo que sugerem nem tudo que ele precisa fazer. Esse que é o problema. E aí, como ele não vê uma saída, porque ele não tem tempo para olhar para fora, a saída é sempre a bala de prata. Então a pessoa vai ancorar o quê? Na nova solução milagrosa do mercado. Só que o cara não entendeu que, assim, nenhuma solução é milagrosa. Só que todas elas funcionam. É isso que é pior. Todo mundo tem prova social. 5 anos atrás só tinha lançamento gratuito e pronto. Ou é lançamento gratuito ou é lançamento gratuito. Agora tem um monte de coisa que todos funcionam. Só que agora, se todo mundo fala time de venda, tem que fazer time de venda. Se todo mundo fala low ticket, tem que fazer low ticket. Se todo mundo fala lançamento pago, tem que fazer lançamento pago. High ticket, seja lá o que for. E como a pessoa só tem o bonezinho do marqueteiro e do especialista e não tem o bonezinho do empresário, a pessoa não consegue ter discernimento, porque ela não consegue pensar o negócio como negócio, que é justamente essa estrutura que eu falei, ela não consegue pensar desse jeito. Então, o meu trabalho solitário aí é tentar fazer as pessoas pensarem um pouco mais como empresário, como empresária e um pouco menos como marqueteiro, para tomar melhores decisões. Você acha que está conseguindo isso despertar nas pessoas que estão te seguindo, te acompanhando, essa necessidade de pensar mais empresarialmente do que só no próprio conteúdo? Eu acho que sim, vem melhorando bastante, mas não é tão vendável, entendeu? Então, eu sou meio que uma pessoa falando sozinho. Tirando os grandes que falam sobre gestão, né? Sei lá, você vai pegar a galera de 1 milhão, sei lá, Marcelo Germano, Marcos Marques, G4, essa galera que fala como empresário como um todo, alguém que fala sobre isso no digital é uma minoria. Então, a grande parte só fala de marketing. Alguns poucos falam de vendas, quase ninguém fala sobre produto efetivamente, né? E quase ninguém mesmo fala da parte mais de gestão e de operação. Porque é difícil vender, a pessoa não quer isso. O marketing digital foi criado em cima de um negócio de dígito, de faturamento, de
enfim... Você fala de dígito, de venda, de faturamento, tudo isso é uma empresa. Eu acho que falta as pessoas terem essa consciência de que eles são uma empresa. Até, inclusive, eles precisam de uma marca, inclusive. Pessoal que seja, mas é uma empresa constituída com todos os departamentos. A hora que ele começar a contratar, ele precisa de RH. A hora que ele começar a gerenciar um financeiro, ele precisa de financeiro. Mas é um dos primeiros exercícios que eu faço com eles. Logo que eles entram, eu pego um organograma gigante, assim, com todas as partes da empresa. Eu vi que você postou um hoje, inclusive. Eu divido sempre em operações, marketing, venda e produto. E coloco todas as caixinhas embaixo. Aí o cara fala, não, mas eu não tenho isso. Fala, cara, é seu nome. Fala, não, mas eu não tenho jurídico. Você lê um contrato quando você vai fazer uma coisa? Então, o seu jurídico. Eu não tenho RH, mas quem contratou o social media que tá aí? Fui eu. Então, você é o RH. E eu faço ele colocar a carinha dele em tudo. Fala, você tá vendo porque o negócio não acontece? Por causa disso, olha a cara de quem que tá aí. E aí o cara tem um monstro gigante, assim, que ele tudo não fazia ideia. Tudo com a carinha dele. E 24 horas. E 24 horas. E 24 horas para poder tocar a empresa que ele se prontificou. Muitas têm até, inclusive, outras funções, ou trabalham para uma empresa e têm a vida digital meio como uma segunda vida profissional. Se der certo isso aqui, aí eu saio daqui. Não tem esses casos? Tem. Esses são os casos de início mesmo. Tem, mas já não é meu público. O meu público... Já é o cara que já quer mergulhar já no digital. Que já tá. O meu público, ele já vai mais pro lado do cara, opa, desse jeito não dá para continuar. É um cara que ele já precisa fazer um resultado no digital, mesmo que seja pouco. Ele já tá jogando laranja, já tá se equilibrando, porque ele já tá com muita coisa acontecendo. Ele já se encara como empresa, mesmo sem entender direito o que é isso. Mas ele já se encara como uma empresa, entendeu? Porque esse é um problema de quem começa. Porque você imagina, você vai lá, você monta uma padaria. Você virou um empresário, você tem um CNPJ. Aí você vai procurar coisas de empresário. Sei lá, um Sebrae, qualquer coisa assim. Quando você abre alguma coisa no digital, você não vira empresário, você vira um estrategista digital. Sim. E aí você vai procurar coisa que não tem nada a ver com gestão. E aí o que acontece? Aí vira bola de neve. Que é... Exatamente. O Ed fez uma pergunta há um tempo, agora foi relacionada a quem começa. Esse ponto de gestão para quem começa. E eu sei que a pessoa vai começar, geralmente ela vai fazer tudo. E isso vai deixar ela louca nesse processo. Obviamente eu sou parcial nisso, porque eu sou mas quando a pessoa começa, qual a sua opinião em relação a procurar uma agência de lançamento, de fato, porque a pessoa vai receber a sua porcentagem, a outra fica com a agência, mas é a agência que lida com esses BOs. Qual a sua ideia sobre isso? Polêmico, visto que você... É que assim, tudo depende do que você quer para sua empresa. Então, se a gente for pensar no fluxo do dinheiro... Né? O dinheiro vem da onde? Através da venda de um infoproduto, né? No caso do exemplo, que vem através do especialista. Ou seja, o dinheiro vem do especialista. Sem especialista não tem nada. O cara que vende. Então, tem que ser meio que especialistocêntrico ali, a gente brinca, né? Por quê? Porque, cara, você tem que ter um produto que o seu especialista gosta de entregar. Um conteúdo que ele gosta de fazer. Senão não tem sustentabilidade, o dinheiro vem dele. Então, nesse caso, o que um bom especialista quer? Ele quer ganhar dinheiro, né? Fazendo o que ele gosta e delegando o resto. Todo especialista quer isso. Todo cara que vende infoproduto, ele quer isso. O cara quer a cara. Ele quer ganhar dinheiro fazendo o que ele gosta e sem dor de cabeça. É isso que ele quer. Como que ele consegue isso? Tem duas formas só. Ou montando uma equipe que vai liberar o tempo dele para ele fazer isso, ou juntando com uma agência que vai liberar o tempo dele para ele fazer isso. É uma decisão que ele vai tomar, que é uma decisão de modelo de negócio. Não tem certo ou errado. Entendeu? Você vai pagar o preço, né? Gastar o seu tempo e com isso dinheiro para estruturar isso e ser o seu time, ou você vai gastar também seu dinheiro, só que ele saindo de verdade, juntando com alguém que vai fazer esse trabalho para você. Só que o que eu vejo, e posso estar completamente enviesado dentro da minha bolha, né? Que cada vez mais as pessoas estão procurando não necessariamente as maiores agências, mas por uma agência que seja mais dedicada. Ou seja, ao invés de pegar a maior agência do mundo que lança 10 pessoas, eu quero uma agência que talvez lance eu e mais um. Pra quê? Porque do mesmo jeito que eu durmo e acordo pensando no meu projeto, eu quero que ela durma e acorda pensando no projeto dele. Então, hoje eu vejo que o diferencial de muita agência, eu atendo as agências, é muito mais do tipo, estou all in, vale mais na negociação falar assim, cara, eu quero ser só seu.
Então, tipo, eu vou focar no seu projeto mesmo não sendo tão bom. Tem mais valor isso do que a pessoa falar, cara, eu já faturei 1 bilhão e eu tenho 10 pessoas aí, 10 especialistas que eu lanço. Porque no final você vai ficar com aquele sentimento de mais um. E é um trabalho psicológico do negócio, né? Porque muitas vezes a pessoa nunca teve um negócio e é estressante, às vezes, você viver da imagem, Sim. enfim, né? Então, existe esse trabalho a ser feito e quem negligencia isso vai perdendo força como agência. Eu noto isso. Por isso que coprodutor começa a ter mais nome. Coprodutor, estrategista, o cara que ele não tem equipe, né? Ele só acopla ali e fala, cara, o que você precisa que eu faça? Que eu vou fazer. Entendeu? Uhum. Nesse caso é um pouco menor, um exemplo menor, o coprodutor estrategista e não agência, ele é Porque ele é um prestador mesmo, né? Ele não é um Exato. parceiro, uma outra empresa, ele é um prestador, entendeu? Ele seria uma urgência É. de um cliente só, e por isso ele vai focar mais, ele vai se dedicar mais, ele vai ter todo o tempo Pensando dele em ser sócio em pensando algum em ser momento. sócio ou em receber um percentual, né, que seja, além dos honorários, né? É. Agora, uma agência, ele já começa a escalar isso e ele começa a perder o controle também. Ele consegue entregar algo, talvez, melhor do ponto de vista estético, até de qualidade, de Exato. estratégia, porque Mas- vê várias coisas. Só que assim, ou você vai ser o maior ou você vai ser o menor. Entendeu? Se você for o maior, você começa... E olha como a gente entra num paradoxo. Porque se eu for o maior, eu fico pensando, cara, mas olha o meu tamanho. 50% do faturamento é meu, por que ele não fica só comigo? Né? O cara que é olhando Sim. pra agência. Do mesmo jeito, o cara que é menor fala assim, nossa, meu, mas o cara, olha o tamanho daquele cara, eu não sou ninguém aqui. Ou seja, sempre alguém tá insatisfeito com a agência quando a agência lança mais de uma pessoa. E o teu trabalho, hoje ele está mais concentrado em atender agências, nessa tua consultoria, mentoria, ou atender já o coprodutor ali, ou o próprio infoprodutor? Hoje, comecei muito como atendendo basicamente a agência. Porque quando eu comecei, eu era muito lado da gestão mesmo, né? Depois que eu comecei a ver que o problema não era só gestão, que o problema era estrutural, modelo de negócio, a pessoa não entender como negócio. E comecei a ir mais para esse lado da andigestão. E num passado recente, né? Isso é novo, a andigestão não tem um ano, esse posicionamento diferente aí do faça o que ama e delegue o resto. Eu comecei a trazer mais o especialista em si. A pessoa que falou, opa, esse cara entende o que eu tô falando. Como é que ele consegue ganhar dinheiro trabalhando menos? Como é que ele consegue ficar com a família, buscar? Como é que ele consegue fazer isso? Eu não consigo. Entendeu? Daí eu venho trazendo essa possibilidade. Cara, existe uma forma de você conseguir trabalhar menos, você conseguir ganhar mais. Talvez você não vai ter o maior faturamento possível, mas você precisa ter o maior faturamento possível. Você precisa ter uma margem, um dinheiro que faça sentido para você. Só que a comparação, né? O jardim do outro é sempre mais verde. Essas agências que você atende hoje, elas vieram já nasceram no marketing digital com os produtores, ou elas vieram também do mercado tradicional de agência, onde elas atendiam várias contas, várias marcas, vários clientes? Praticamente ninguém. A Ninguém. grande Já maioria nasceram com esse contexto digital. nasceram aprendendo a fazer lançamento, buscando um especialista, encontraram um especialista ou dois, se estruturaram e fizeram isso. As agências tradicionais, você acha que é um bom negócio, ou tem agências que estão pensando em migrar para o digital e te consultam de alguma forma? Tem. Largam aquele mercado tradicional onde atende muitas marcas. Por isso que eu achei, porque quando fala agência, já pensa, putz, eu agencio várias marcas, vários infoprodutores. Já tem aquela cultura meio que enraizada de ter vários clientes. Mas eu não... Assim, essa é uma dúvida que eu sempre tive. Porque é muito mais fácil uma agência tradicional aprender lançamento perpétuo... Sim, porque ela já tem todas as estratégias de lançamento de uma promoção. Do que uma agência de lançamento aprender publicidade. O caminho inverso é muito mais fácil. Mas eu não sei se é algum preconceito, se é alguma coisa, mas eu não vejo isso. Assim como eu também não vejo muito do mercado da startup vindo, o que poderia ser algo para potencializar qualquer aplicativo. Porque, assim, em algum momento, eu acho que toda empresa vai ter que ter um lado educacional. Até multinacional tem isso. Sim. E você me lembrou um ponto que eu já falei com muita agência de publicidade que são grandes, atendem marcas grandes, mas que tem tudo para poder entrar no digital, abrir mais um braço de infoprodução e ganhar muita grana, mas não
não faz. E entra num ponto de barreira de entrada da infoprodução, do digital, que é conhecimento e preconceito. E é isso, eu converso com os donos de agência. Eu acho que é preconceito, porque não tem uma justificativa. Ele pensa, não, mas vender curso tal, não é assim que funciona. E ele não quer entrar. Não, a ideia do podcast aqui também é desmistificar. Fazer com que todo mundo que tem aí oportunidades para vender mais ou vender melhor... Parta para essas oportunidades, aproveite. As agências, eu percebo que realmente elas não entenderam que esses infoprodutores são... cada um deles é um cliente novo para a agência, com estratégias, com uma marca... E muito menos trabalho. Muito menos trabalho. Eu tive agência de marketing já, né? Atendi por muito tempo Ambev, Google. Legal. Eu fazia de guerrilha mesmo, né? Focado para o mercado universitário, mas eu fiz bastante isso. E é muito mais fácil digital do que essa galera faz. Eu posso falar disso também com propriedade, porque eu já tenho agência há 30 anos. Eu estou no marketing digital há uns 3 também, uns 4 aí, no máximo. E eu vejo que, assim, se eu pudesse trocar todas as marcas que eu atendia lá, que tinha um departamento de marketing, que tinha gente, que tinha envolvido, tinha que fazer um squad para atender, com copy, com designer, com tudo. Você vai para uma conta do digital, ela seria muito mais simples de atendimento, ou até mesmo para dar resultado. E muitas vezes até o faturamento muito maior do que uma marca até razoável para uma agência. E margem também, né? Porque muitas vezes na agência você tem um entregável físico, você tem ali uma produção de marketing, às vezes você tem ativação, você tem gente na rua. Mas eu acho que é estigma. Eu acho que assim, olha a minha agência aqui, eu não vou... Vou atender um manezinho. Eu acho que nem é isso assim, eu vou ficar taxado de vendedor de curso. Sei lá, posso estar falando grande numa besteira, mas é a percepção que eu fico, sabe? Do estigma de não, a minha agência é tal, eu atendo grandes marcas, eu não vou ser o vendedor de curso. Atendo empresa de verdade, não atendo esse pessoalzinho. Isso. Eu acho que é o lance do vender curso. Você coloca faturamento, às vezes o cara atende uma agência, atende aí uma franquia com 10, 15 lojas, dá muito mais trabalho do que atender um infoprodutor e o faturamento é muito maior do infoprodutor do que com essa rede de 15 lojas de franquia. Demais. Fatura muito mais. Eu tive franquia já e muitas vezes você tinha margem de varejo, 4%. 4%, é uma margem ridícula. Perto do que ele pode faturar. Eu aprendi gestão por causa disso, porque a margem é tão baixa que você não pode errar. E aí ou você aprende gestão ou você não aprende. Se você errar numa contratação, a diferença para você ter lucro ou não. Agora no marketing digital, cara, 40%, 50% de margem. Você pode errar o que você quiser. Porque nos últimos 10 anos, as agências convencionais, elas vieram numa transformação porque mudou, né? Antes era o comissionamento de 20% que ganhava sobre as veiculações de mídia. Hoje, nem esse comissionamento, ele é mais os 20% que era antigamente. Ele é negociado pelos próprios clientes. Porque você investia 100 mil, você ganhava 20 mil. Né? Era uma comissão de 20%, que é altíssima. Então, você botava uma campanha ali. E hoje, um mercado do infoprodutor, talvez ele tenha um volume de criações um pouco maior, mas são criações infinitamente mais simples do que uma campanha para uma Ambev, né? Como você citou. E que durava ali talvez 3 a 6 meses uma campanha. Agora, no digital, essa seria talvez a grande diferença também. Sem contar o prazo de pagamento, que era 180 dias, né? Você para receber ali alguma coisa. Então, você fechava agora e recebia depois de 180 dias, Caraca. né? Então o podcast aqui também o pessoal fica bravo de receber 28 dias da plataforma. Então, mas é por isso que eu estou colocando aqui. Então, você que é aí da agência, empresário, empreendedor de uma agência convencional, que tem vários medinhos de entrar no digital, experimenta com uma conta. Talvez. Coloca uma conta, faz uma experimentação, talvez pega um infoprodutor aí que tenha um potencial com alguma especialidade que possa fazer com que ele escale aquilo para ele poder experimentar, porque você vai perceber que realmente é um mercado muito parecido, muito mais simples e muito mais lucrativo. E que tem a fit com a marca, porque isso influencer já faz. É que quando a gente vê um influencer, a gente esquece que muitos deles são infoprodutores também, que a gente só vê o influencer e vê a marca patrocinando. Vê a audiência, é o que todo mundo quer. Eu quero alguém com audiência. Foi uma agência que chegou lá e pegou esse grande player, essas pessoas, esses influencers de milhões, e falou assim, opa, vou agregar com a minha marca. É a mesma coisa, só que talvez num nicho um pouco menor, só que você não vai ganhar só mostrando a sua marca junto com essa pessoa, você vai ganhar também no infoproduto. Você falou sobre as grandes agências de marketing digital, de infoproduto mesmo. Sabe a Nonstop? Sim. Eu tava conversando com o Alex Monteiro da Nonstop e eles são a agência que mais lança influencers, no geral.
Só que, apesar de... Eu acredito que os influencers procuram muito a Non-Stop. E ele já tinha mostrado essa demanda de influencers que existem. E eles atendem um monte... Mas é uma cultura já baseada nos influencers antes de serem infoprodutores. Os artistas, etc., eles sempre são... agenciados, eles têm essa noção. Então, quanto maior a agência, melhor. Só que o processo realmente da Non-Stop, quando a gente olha para uma agência grande de fato, e você tem muitos empresários lá dentro que você atende, etc., muitos dos processos acabam ficando muito... como posso falar? Engessados. Ficam engessados, então não tem muito essa lógica realmente de amplitude de estratégia, porque senão vai ter muitos departamentos. Não dá. Não dá. E até custo-oportunidade, né? O próprio influencer não quer ter que ficar pensando muito. Ele já tem a receita dele. Ele fala assim, cara, só me fala o que eu tenho que fazer. Me dá o playbook que eu faço, que eu desenrolo. Entendeu? Se ele tiver que trabalhar mais por um negócio que fazendo um store, ligando uma outra publi, mais dinheiro, ele não vai querer fazer, nem a pau. Não vai querer fazer, Então é um negócio que realmente fica aí. Você que já trabalhou com eventos... eventos, ele seria uma dessas ferramentas também como produto desses influencers? Ou quem tem audiência fazer evento já é uma outra história também, né? Com certeza, porque o próprio evento, primeiro, já não tem muito preconceito. Você vê um negócio pronto ali, mesmo que seja um infoprodutor, tem tem mais cara de ativo, né? Que você vê... Um produto mesmo. Diferente do infoproduto mesmo. E aí você tem capacidade. Acho que são 2 pontos... São 3 grandes pontos, né? Acho que o primeiro é a autoridade, porque o próprio evento, o palco chama atenção, né? Na nossa cabeça. O segundo, possibilidade de patrocínio, né? Patrocínio que é algo que não tem, dificilmente tem em outro lugar, né? Que já é algo que a agência tradicional tem facilidade. E por último, a conversão, né? Por causa do que você consegue criar ali, a conexão que você consegue criar num evento presencial, né? A pessoa tá te escutando, ela não tá perdendo foco ali. Quem sabe trabalhar isso, você vai vender muito mais. Então, apesar do trabalho de se criar, e de novo, tem que ser feito na hora certa por causa da complexidade, é uma das ferramentas hoje mais poderosas aí para potencializar um negócio digital, desde que no momento certo, né? A gente estava falando das conversões que existem no digital, e eu estava falando sobre uma experiência minha de 1% de conversão, que acaba sendo um pouco básico com muita gente no lançamento gratuito. Aí aumenta para orgânico, aumenta para lançamento pago, e no workshop, os eventos presenciais, a conversão é muito maior mesmo. E muita gente que eu converso que faz workshop, faz esses eventos, 1, 2, 3 dias, o evento em si ou traz prejuízo ou no máximo sai igual com as vendas. O que realmente traz dinheiro é esse potencial de venda lá dentro. É o pitch. E o pitch vai o quê? De 20%? 17% a 20% de conversão. E acaba sendo alto. Porque o ticket também normalmente é mais alto, né? Sim, exato. Então acaba faturando muito. E eu acredito que não apenas o processo de conversão seja maior, mas... criação de cultura, comunidade. Isso é importante. Né? Autoridade. E a proximidade mesmo. Proximidade com a pessoa. O Mac Carvalho, da Power, tem mudado um pouco essa lógica também. Parou de atender de fato e tá fazendo... E eu tô percebendo esse movimento com muitos donos de agência. Já estão se lançando, já não querem mais estar nesse processo de atender os outros. Autoridade, né? No final das contas, você tem mais controle, né? Ele começa a perceber que é muito lucrativo e que talvez ele tenha conteúdo ali para ser um infoprodutor. E nem todo mundo quer se vincular, porque eu acredito que a evolução do negócio é você se transformar sócio da pessoa por diversos fatores e pelo ativo que você vem criando ao longo dos anos. Só que nem todo mundo quer ficar sócio de um rosto que não é seu, entendeu? Nem todo mundo tá disposto a ser o bastidor. Pô, eu vou trabalhar e fazer uma marca que não sou eu. Ele teria que encarar a figura do empresário mesmo. Eu sou empresário daquele artista, daquele especialista. Mas é que tem uma peculiaridade que é o especialista que é a marca, né? Diferente, por exemplo, eu sou uma agência tradicional e tenho diversas contas. Mas a minha agência tradicional, ela tem um nome, ela tem uma marca. Agora, no meu caso, sei lá, eu lanço um especialista qualquer, sei lá, lanço o Sandro. A empresa é ele, entendeu? Por mais que eu seja sócio, se o Sandro sai, deixa, ou brigou, teve uma discussão ali de negócios e ele saiu, acabou. E isso vai acontecer com muitas sociedades, também vai acontecer. Mas se for pensar bem, todos os grandes players têm um sócio que a maioria não conhece, ou tem mais de um sócio que a maioria... Praticamente não tem grande player que é sozinho.
E aí, esses sócios, eles são todos amarrados em contrato. Você tem ali... Por isso que a gente está falando de agência. Então, a agência não tem um só. Às vezes tem 3, 4, 5. Tudo amarrado em contrato. Aquela percepção de satisfação não existe. Um dos clientes sai e aí aquele contrato aplica multa. Como que tá essa parte jurídica? Normalmente amarra um contrato de parceria, né? Nesse caso, nem todos fazem em sociedade, principalmente quem lança mais de uma pessoa. Amarra via contrato com uma multa. Assim, que no fim, acho que ninguém acaba cobrando a multa mesmo, mas tem essa amarração. E esse é um dos motivos, o fato desse risco é o que mais prejudica do que ajuda, porque a pessoa, para minimizar o risco, ela quer lançar várias pessoas. Porque se um sair, ela tem outro. Sim, exatamente, porque acabou de falar, né? Só que assim, você imagina que você fatura, sei lá, 10 qualquer coisa. Você fatura com uma pessoa. Se esse cara sair, sua empresa quebra. Né? Exatamente. Agora, mas se você tem 4 pessoas, né? Normalmente um fatura um pouco mais. Se um deles sair e levar 30% do seu faturamento... Você continua. Mas você ainda tá no jogo. Mas, você praticamente tá... Vamos supor que assim, para uma agência, 30% já é uma margem boa, levando que você pega metade e tudo mais. Pode ser que 30% ele já fica no prejuízo. O que eu quero dizer é que se uma pessoa sair, né? Quando tem um, ou uma pessoa sair quando tem 3, muito provavelmente a pessoa vai estar na mesma situação de desespero do não saber o que faz. Óbvio que tendo 3, minimiza um pouco, mas o trabalho é muito maior com 3. 3 vezes mais. Porque o problema, e assim, eu não sou hater de quem tem muita especialista, porque eu tive também. Só que uma coisa e esse aqui acho que é o básico para qualquer pessoa. Você precisa ter novos especialistas ou novas fontes, pensando na complexidade, que eu só falo disso, quando você já chegou no faturamento e você quer ir para o próximo nível. Qual que é o problema? As pessoas pegam novas coisas para fazer para compor faturamento. Então, eu vou dar o exemplo dos 10. Se eu tô nos 10, 11, faz sentido eu pegar novas frentes para escalar. O problema é que o cara não chega no 10, ele chega no 7. E aí ele quer pegar mais coisa para conseguir chegar. Dentro da mesma estrutura. E aí ele quer ir do 7 pro 10, porque ele não conseguiu fazer 10. Então, aí é o exemplo que eu dou pra pessoa assim, fala, cara, imagina que você botou uma padaria. Eu gosto de dar exemplo de padaria. Imagina que você montou uma padaria. E o seu objetivo era fazer 50 mil por mês. Você tá fazendo 30. Quem em sã consciência ia abrir uma outra padaria para fazer os 20 que falta? Ninguém, não faz sentido. Eu pensaria muito mais ele trabalhar a padaria para faturar os 20 que faltam. Só que quando a gente pensa fisicamente, é fácil de entender, porque uma padaria, vigilância sanitária, contrato, padeiro, abrir 5 horas da manhã, um monte de coisa. Só que no digital as pessoas fazem isso o tempo inteiro. Por quê? Porque dá. Por isso que eu coloquei o sentimento de franquia, né, de atendimento de franquia, porque é um modelo que você realmente ali tem todas as regras, os processos muito bem estabelecidos, mas você colocou um ponto importante. A partir do momento que chega naquele faturamento, quando começa até ultrapassar, aí eu penso em montar outra. Exatamente. E assim, aqui, depois que essa outra chegar naquele ponto... Porque senão tem um monte de agência que tem um especialista. Vamos pensar que é uma pizzaria. A pizza é ruim. Sim. Só que o cara não entende isso. Então ele começa a pegar um monte de coisa. Cara, foca numa coisa só pra você descobrir se sua pizza é boa ou não. Senão você troca. Porque senão não tem o que o cara fazer. Ele vai... Quem trabalha pra pagar a conta, vai pagar a conta pra sempre. Mas eu compreendo um dos riscos, que é um dos problemas do digital, da imaturidade do digital ainda, é justamente porque a venda, a autoridade, o processo está atrelado no expert, na pessoa. Então é o Marcelo, é o Érico Rocha, é o Lade, tanto faz, é a pessoa. O que é um problema, porque se essa pessoa desiste de ser infraestrutura, já ganha dinheiro suficiente, eu tô muito suave com minha família, deixa quieto. Pronto, acabou o trabalho. Acabou. Eu acho que eu sou muito fã de tentar fazer empresas terem negócios digitais com o nome da empresa, porque a empresa se sustenta, marca se sustenta. Mas de qualquer jeito, a sua marca, ela tá vinculada a alguém que dá um... Porque ela vai virar seu portfólio, né? Mas daí, cara, pra uma pessoa... Porque uma coisa é uma pessoa que é empresária. Que ela, tipo, a profissão dela é ser empresária. Ela tá ligando pro último número da linha ali. Outra coisa é o cara que é o infoprodutor, o cara que é o estrategista, o especialista. Achar que esse cara vai conseguir despersonalizar ou vai pensar nisso, não faz sentido. É melhor vender brigadeiro.
Por quê? Porque a pessoa entra no digital porque a barreira é baixa e porque a pessoa consegue mudar a vida dela fazendo isso. E aí o que a pessoa precisa entender é, cara, se você quer equity ou sei lá o que, vai fazer outra coisa. Se você não quer risco, vai fazer outra coisa. Só que qual que é o lance? Quanto maior o risco, maior tem que ser o prêmio. Não existe outro mercado que você consegue ter 50... offline também, essa regra é offline. Mas tudo não tem risco. Mas não tem nenhum mercado que vai te pagar 50%, 60% de margem com faturamento de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Não existe. Então, eu, sinceramente, topo ter o risco de ter um especialista que pode ir embora... se eu conseguir fazer 2, 3 milhões por ano com uma margem de 60%. Tá tudo bem se ele sair. Por quê? Porque para eu construir um negócio de verdade, diversificando, tendo portfólio, eu vou ter que jogar minha margem para 10, 15% e vou levar o dobro do tempo para construir. E aí talvez tenham formas melhores e mais inteligentes do que o digital. Então eu optei pelo digital, mas estou entendendo que eu estou abrindo a mão do meu equity, ou seja lá o que for, para me vincular à cara de uma pessoa que vai potencializar e que vai fazer eu ter uma margem maior. E depois disso, você faz o que você quiser, entendeu? Eu falo isso, e o que você falou é verdade. Usa o dinheiro para montar outras empresas, é o que a maior parte das pessoas fazem. Sim. Ganha dinheiro com essa margem alta e abre outras coisas, entendeu? Divide os ovos em cestas diferentes. Sim. Que não tenha... Se ele quer realmente que não tem o rosto que não tem o rosto de alguém. Então, além onde eu sou especialista, eu tenho outras 3 empresas que não aparecem, não tem nada, que são empresas que não vendem infoproduto. Uhum. Beleza. Do mesmo jeito que a gente estava fazendo uma alusão ao mercado tradicional das agências, você tem agências que migraram durante os últimos 10 anos para segmentos, para nichos. Então, você tem agência especializada em imobiliária. Você tem agência especializada em determinado segmento. No mercado digital também não há uma tendência. Então, para ele poder escalar, ele pegar ali um infoprodutor de um determinado segmento e ter outros do mesmo segmento. E aí ele fica com a fama de atender aquele segmento de infoprodutores. Ele tem vários. Há uma tendência assim também? Ou você acha que não dá certo? Eu acho que sim. E é perfeita essa colocação, porque é uma das coisas na minha cabeça que mais faz sentido para quem quer ter um pouco... Ter um pouco mais, porque aí ele está falando do mesmo assunto. Ele vai virar a agência vira um especialista. E não é só isso. A agência, né? A Orbica, onde eu passei a maior parte do meu tempo, a gente só lançava pessoas do mercado criativo. Então, design. Por quê? Só publicitário ali. Nem isso. Mas é porque a gente sabia conversar muito bem com o artista que não sabia rentabilizar a arte. Então, isso facilita muito. Só que, além disso, vamos supor aquela agência que só lança advogado. Além dela entender muito melhor o mercado, o que facilita a copy, estratégia, você já sabe o que funciona, abre brecha para você ganhar muita margem aí, né? E conseguir ter outros negócios. Então começa a surgir ideia de ecossistema, de software para advogado, de um monte de coisa que se você lançar 10 pessoas não tem como fazer. Então aí faz sentido, por quê? Porque você minimiza o risco para você ter mais de uma pessoa, né? Você pode até ter um cliente só onde você usa ele de piloto, falar assim que você vai testar coisas e ferramentas e estratégias, e depois que aquilo deu certo, aí você pode ampliar mais dentro daquele segmento, que é onde você já investiu o seu tempo ali. Você vai montar software, você vai montar um monte de coisa, né? Tem exemplos desse em todos os nichos, né? De idioma, daqui a pouco você tem aplicativo, você tem um monte de coisa. Hoje eu coloquei isso, mas as agências já estão indo por esse caminho ou ainda estão distantes disso? Já. Algumas sim, né? Com bastante resultado. Fazem isso, só que ainda é meio incipiente, até porque, de novo, aumenta a complexidade, então você tem que estar disposto a fazer isso, mas principalmente mais profissionalizante, né? Nicho médico, de advogado, já está fazendo isso, já está acontecendo, só que daí, né, você vai meio que criando uns mini conglomerados, né? Porque a pessoa que entende de advogado vai atrair os advogados. Então, até estrategicamente, é uma excelente coisa a se fazer. Porque o cara vai olhar e falar, pô, esse cara é o melhor do Brasil em... Todos os advogados estão lá. Lançamentos de produtos de advogados. Eu vou querer ir com ele. Mas e o cliente em si? Ele não se sente ali... Pô, ele vai pegar a minha estratégia que você usou comigo e vai usar com então, fulano, meu concorrente? Ótima pergunta. Mas por que eu dei esses exemplos de quem está funcionando? Por quê? Porque normalmente é nicho profissionalizante. Advogado, médico, dentista. Por quê? Porque essas pessoas já encaram o infoproduto como uma renda extra.
Então ele não liga tanto do tipo, Sim, nossa, você dorme e acorda pensando em outro. O cara fala, cara, uma renda essa, só fala o que eu tenho que fazer. Entra no mesmo exemplo do influencer. Então funciona, mas você pegar aquela pessoa que a vida dela é o infoproduto, aí se você tiver 10 designers ou 10 advogados que vivem do infoproduto, aí pode ter problema. Aí é mais fácil essa pessoa se lançar, montar uma estrutura e se lançar. Mas normalmente quem tá muito referência em advogado, médico, é porque essas pessoas já vêm influencer, já vem como uma renda extra e ela quer entrar no lugar, cara, eu não quero pensar o que eu tenho que fazer, eu quero que você me mostre, eu quero que seja validado. O cara vai falar assim, cara, tá vendo todos esses advogados aqui? Sim. Tá validado. Já tem até um portfólio ali que valida Exatamente. a Aí é mais dele nesse segmento. Aí Só que aí mais é mais fácil dele fechar os próximos. e é mais processual do que estratégia. Por isso que aumenta a complexidade, porque acaba precisando de mais equipe do que efetivamente você ficar pensando qual que é o novo. Tipo, quanto mais eu tiver, mais gente eu preciso para atender, porque daí precisa ser processual. Porque se for artesanal, aí é difícil atender. Eu penso nisso também porque eu tava atendendo 3 especialistas, um de cada nicho. E era muito complicado. Porque não apenas... Foi a ideia que eu cheguei, papum. E não apenas eu tive que lidar, de fato, com a operação. Tinha pessoas que faziam o trampo para mim, mas eu tinha que estar supervisionando a operação. Como eu tinha que pensar em 3 estratégias diferentes, praticamente. Então, hoje eu tô só com um. Até seguindo o que você mesmo falou uma hora para mim, mas... Eu estou só com um do nicho financeiro, mais fácil. E ainda assim, tem muita operação que o pessoal faz para mim. Eu tenho dev, tenho tráfego, etc. Eu tô lá olhando por cima. E ainda assim, já é bastante coisa. Então, eu lembro como era com 3, é muito complicado. Se fosse tudo do mesmo nicho, por exemplo, se eu tivesse 3 do financeiro, aí é mais fácil. Só que entra o ponto de concorrência. Eu conheço tem uma amiga minha, a Tamires. Tami Rocha, Tami, beijo pra você. Ela é estrategista também, ela tem só médicos. Mas é um de cardio... Outro de neuro. Então, você não tem, de fato, uma concorrência e ainda assim o uso estratégico é muito igual. Então, até uma indicação, né? Poder, se você tiver nichos que tem essa diferença, é mais fácil entrar. Mas, Marcelo, você colocou ali que o cliente que chega para você, ele já chega com o negócio funcionando. A padaria já ali com forno a todo vapor, o carvão. Mas você tem, assim, algum produto ou você produz conteúdos que você fala com quem está realmente começando no digital? Não. Começando, não. Acaba assim, o conteúdo acaba conectando com bastante gente que tá começando, com bastante gente que é prestador de serviço. Até porque eu tento o máximo falar sobre, menos técnico assim, mas mais sobre negócio como um todo, sabe? Sim. Mais do ponto de vista desse tipo de coisa que a gente tá conversando aqui. Do tipo, cara, como é que você pensa como um empresário? Como é que você analisa o seu negócio? Por que é importante não tá complexo? Por que é importante saber fazer tal coisa? Então isso acaba usando para todo mundo, eu acabo me conectando com essas pessoas, né? Mas menos, né? Menos. Porque você pega o cara que vai querer montar a padaria, né? Já tá com tudo ali, já fez o Empretec no Sebrae. Hoje não tem um Empretec para o mercado digital. Não. Né? Que é um curso que o Empretec desenvolveu com mais de 20 anos de pesquisa. Porque não vende, né? Ter que provar. Agora, no digital não tem isso. O cara não tem um curso de empresário digital. Eu já nem sei o que é Empretec, uma coisa por assim. exemplo. Então, assim, eu digo que quando você fala de uma mentoria de gestão ou algo que pudesse realmente dar ali conhecimento para o empresário que vai começar no negócio novo. Ele só não é, como você mesmo citou, ou você me corrige aí, qual é a grande diferença entre o cara montar um negócio offline no mercado tradicional do mercado digital? Praticamente, pelo tudo que você conversou aqui, ele tem os departamentos ali bem definidos, tudo muito parecido. O que assim, o que a pessoa precisa, e que não é tipo, não querendo menosprezar, mas, cara, não tem nada mais fácil do que o digital. Porque o cara não tem aquela estrutura toda que ele Quando eu vejo, eu fico desesperado quando eu vejo a galera fala, cara, você precisa ter um dia de vida real, entendeu? Eu tive gente que morreu em evento, tive evento embargado, eu fazia evento para 40 mil pessoas. Então, assim, tem um monte. Gente que morreu mesmo? Teve. Caraca. Mais de um já. Mais de um! Que é muito evento. Quando eu fazia evento, eu fiz logística de bebida por muito tempo. Não equipe, pessoas participando. Não equipe. Ah, tá. Não, tá imaginando, o cara... Não, mas tive já também. Entendi. Tipo infarto? Não, tá. Assim, não morreu no evento, mas a pessoa tava fazendo bilheteria de um evento, era um rodeio. E aí ela tava voltando ali
perto de Ribeirão Preto e aí dormiu no volante. Pô, porque ficou varado e... Então Você vê, burnoutado. consequência do trabalho. Consequência. Consequência. Coisa que no digital já não tem. O que eu quero dizer é que, assim, é outra realidade. Tanto que quando eu entrei no digital, e fiz ali um lançamento, ainda tinha outra empresa, quando eu vi que a pior coisa que podia acontecer era um comentário negativo no YouTube, e que se alguém tivesse insatisfeito, eu apertava um botão, devolvia o dinheiro, falei, cara, acabou. Quando o pior problema é um chargeback. Então, porque Pronto. assim, a quantidade, óbvio que cada um, enfim, por isso que eu falei, não quero menosprezar, mas do ponto de vista de dificuldade, de carga, cara, difícil é você ter a padaria abrir todo dia 5 horas da manhã. Sim. E aí eu fiz até uma pesquisa com o meu público lá, mais de 80%, dava uns 83% lá, começaram no digital sem um centavo. Você não faz nada no físico sem dinheiro. Sem dinheiro. Entendeu? Mesmo que você vá vender pipoca na frente de uma escola. Você comprou uma barraquinha, você tem minimamente um estoque, insumo. Mas o digital, ele tem um pouco disso. As pessoas estão vendo ainda, depois dessa aceleração que foi a pandemia, como um negócio que não gasta. E aí eles vão para o digital com a cara, com a coragem, com o conhecimento talvez mínimo que tenha, mas eles não vão com dinheiro. Eles vão pensando em ganhar dinheiro, mas não vão com dinheiro. Mas a hora que você começa a estruturar e você que iria montar uma empresa no mundo offline e vai para o digital com um pouquinho que seja, e a gente comentou isso em vários episódios aqui, você consegue ter um resultado mais estruturado e ficar mais animado. Porque tem muita gente que já vai para o digital dessa forma, sem dinheiro nenhum, e aí tem alguma decepção, uma frustração e já desiste do digital. Falou, isso aí não é para mim. Eu não quero mais isso pra mim. E às vezes tem ali um potencial por um equívoco dele. Mas aí é perfil também, né? A pessoa que, assim, não quer dizer que é fácil ganhar dinheiro. Só tô falando do ponto de vista de estrutura, tanto que... Ele pode começar sem gastar, né? No físico, todo mundo faz pelo menos um business plan ali. Pelo menos você vai colocar, cara, eu vou alugar esse ponto. Eu preciso vender tanto. Cara, no digital você consegue pegar um celular e começar a fazer. No mundo offline você começa devendo, né? Um negócio. E você tem que fazer um planejamento. É por isso que as pessoas buscam Empretec, né? O Sebrae, qualquer coisa nesse sentido. Mas o mercado digital, nem CNPJ, a galera que entra pro mercado não tem. Ela começa a vender um produto e não tem nem CNPJ. Como a não conta existe dela é pessoa por física. cima, No banco, para receber. E assim, beleza, começa Tudo do bem. jeito que tá e vai melhorando. fazendo. Só que o problema é que a pessoa, ela carrega isso, né? Então tem gente que fatura milhões e que não emite nota. Tem gente que faz as coisas tudo meio que, cara, do jeito que dá pra fazer. Ou, tipo, sabe? A pessoa fatura bastante, fatura 500, 600 mil por mês. E é tudo terceirizado. Tipo, muda um, muda outro. Cara, o cara vive na loucura. Entendeu? Como que resolve? Vende mais. Como que resolve? Faz uma live. Como que resolve? Cria um novo produto. Entendeu? Eu tenho uma história pra contar. Quando eu trabalhava na Eduz, eu atendia um carinha, não vou falar, obviamente, mas ele vendia 80 a 100 mil por mês. O que é bastantinho, tá, galera? 80 a 100 mil por mês é bastantinho. Porra, é bastante. Cara, não deve ter 5% que vende 1 milhão por ano, né? No digital aí. E 80 mil já é 1 milhão por ano. E aí a gente ele fez uma reunião, ele veio pegar a placa Black dele, eu tava conversando com ele e tal, lá na Eduz. E ele, do nada, me disse assim, cara, eu falei, pô, você faz opção binária. Opção binária, sabe aquele negócio de investimento, mas uma área mais renda extra. O que você sabe sobre? Cara, não sei nada. Sem nada, eu contrato o carinha, ele fala sobre o vídeo, os dois são sócios e não sabem nada. Contrata o cara, paga 3,5 e ele fica lá fazendo as aulas. E eu falei, tá, beleza, e qual ferramenta, então? Porque ele tinha acabado de chegar na minha carteira. Qual ferramenta você usa pra emitir nota, etc? Pô, tem que emitir nota? Falei, louco, pera aí. Tem que ter uma empresa? Como assim? Como assim você vende aí por volta de 200, 250... faz 250 vendas por mês, assim, no mínimo, e você não emite notas, o pessoal fica sem nota fiscal dele. Nunca tivemos que emitir, ninguém nunca veio pedir. Cobrar. Eu falei, mas e a receita? É muito complicado, mas os caras conseguem faturar 80 a 100 mil por mês, sobrando para eles 60, 50 mil. Com essas reformas sem fiscais, com tudo que está acontecendo no país, no mundo, isso vai mudar.
E aí pessoas assim como você que vai ajudar na gestão do negócio vão ser muito bem-vindas, porque Exato. eu acho que tem muito caso assim, de gente que não tá nem aí pro CNPJ. Ela tá ainda tem funciona porque como PJ. ainda não tem porque ainda não aconteceu nada de fato, né? Mas um cara que já tá faturando 1 milhão tem isso. Eu acredito que tem outros casos assim. Tem Não, muitos, sim, tem mas a muitos hora casos. que começar a acontecer, é que a pessoa acha que nunca vai acontecer com ele, né? Não aconteceu com ninguém que ele conhece. Exatamente. Velho, assim, nunca aconteceu comigo, Exatamente. ninguém que eu conheço. Vamos continuar assim até que pare. Até que venha uma fiscalização e aplique uma multa. Até que o leão ou venha que a morder uma Receita perna chega e morde ele lá. Uma Agora, hora vai. você como gestor, então assim, você colocou a diferença entre uma empresa, um CNPJ físico que tem que ter toda aquela estrutura, já abre devendo, já tem que ter aluguel de um espaço, funcionário e tudo mais, e o cara que só tem um conhecimento e vai lá para a internet, começa a faturar, começa a vender e está ali. Ele está chegando em você por qual dor, assim? Ele chega porque ele está perdido somente ou ele chega porque ele já quer melhorar? Ele já até tem uma gestão, mas ele percebe no seu discurso que você é interessante para ele. Normalmente tem 3 públicos que chegam assim. Tem a pessoa que já procura alguma coisa de gestão, então é menor, mas Já está sentindo o peso ali? Já. Esse cara já chega. Esse cara já tá procurando gestão. Por quê? Porque quer crescer. Porque a relação no físico, gestão é sobrevivência. No digital, gestão é escala. Então você não consegue escalar sem gestão, mas você sobrevive e ganha um dinheiro. Falou um negócio bem legal. Né? É a diferença. No físico, se não tiver, já era, né? Sim. Então, tem essa pessoa que já entendeu a gestão como escala. Essa pessoa já chega normalmente porque ela fala, pô, vou alguém que entende do digital para facilitar a minha vida. É uma minoria, mas existe essa pessoa. Tem o cara que é esse cara mais... eu chamo de burnoutado, mas é o cara que tá nessa curva que eu falei. A complexidade ficou tão grande que ele precisa trabalhar muito para ter o mesmo resultado ou o resultado tá caindo. Esse cara chega em mim. Por quê? Porque ele já entende de estratégia, ele viu que o problema dele é alguma coisa na estrutura, ele tá fazendo alguma coisa errada. Tem esse cara. Mas o maior volume é o cara antes que ele tá insatisfeito com margem, com faturamento, mas ele ainda acha que o problema dele é estratégia. É o cara que tá pulando de galho em galho da estratégia, achando que vai resolver. Só que esse cara, ele já sabe vender. Ele já sabe, no meu cliente, né? Ele já sabe vender, ele já faz dinheiro na estratégia. Ele já faz dinheiro na internet. Só que o problema dele não é saber escalar, é capacidade de escala. Ele não tem capacidade para conseguir ter tempo para focar no que vai dar dinheiro, ou ele não tem capacidade de escolher, porque ele não tem estrutura. O problema é a porta para dentro, não a porta para fora. Então, esse cara, eu preciso elevar a consciência desse cara, porque ele tá insatisfeito, mas ele ainda acha que a próxima estratégia de marketing é o cara que fazia lançamento e vai pro lançamento pago, e vai pro low ticket. Só que qual que é o problema, né? O cemitério de quem deu errado é silencioso. Então, você vai escutar a história de quem? Do cara que fazia lançamento gratuito, não deu certo, e agora com o lançamento pago faz milhões. O cara que vendia X mil... Só sucesso. E agora o high ticket mudou a vida dele. Ou o low ticket mudou a vida. E, cara, eu conheço um monte de gente que o high ticket mudou a vida, que o low ticket mudou a vida. Como eu disse, todos eles... E que a própria agência que eu tinha, o lançamento pago, mudou a agência. E, cara, cresceu, voltou a ter margem, enfim... Virou um negócio bem grande agora, fatura mais de 8 dígitos, enfim, bom, por causa do lançamento pago. Mas não é a maioria, entendeu? A maioria consegue ganhar dinheiro sim com lançamento pago, low ticket, mas não é a bala de prata. Não é assim, cara, nossa, eu faturo 10 mil por mês, tô enrolado, agora eu vou vender low ticket, a partir do mês que vem é 100 mil. Sim. Só que as pessoas estão esperando isso, tá esperando a próxima voz que vai vir do céu e falar, agora é low ticket, meu filho, faça isso. E a pessoa fica pulando de estratégia em estratégia, quando o problema não é a escala, o problema é a capacidade de escala. Ele sabe escalar, ele sabe vender, ele sabe produzir conteúdo, só que ele tá imerso na operação, numa doideira que ele mesmo criou, entendeu? Ele virou escravo do próprio negócio. Então, tanto no segundo caso quanto no terceiro, ele chegou no Marcelo Pinazza. Quanto tempo ele desburnouta, ou em quanto tempo ele faz uma transformação na empresa dele para que ela caminhe saudavelmente? Agora é a hora da propaganda. Então, assim, se ele quiser fazer, no máximo 90 dias ele tem outra empresa. No máximo... 90 dias é uma transformação até rápida. Porque, assim, nesse caso...
Você ajusta aqui, é como Porque se fosse... não é uma estrutura complexa. Todo ajuste no digital é fácil. Antes eu prestava consultoria, principalmente na época da pandemia, eu fiz bastante consultoria gratuita no físico. Cara, atendia, sei lá, dono de franquia que tinha 20 franquias, tipo do Divino Fogão. Cara, você não consegue mexer negócio e mudar tudo. Agora, quando chega uma pessoa que vende 50, 60 ou 100 mil por mês, que é basicamente meu público, fica na casa de... a maior quantidade do meu público, de 1 milhão aos 3 ali. Esse cara, ele tem 5, 6, 7 colaborador, muitos dele terceirizado. Cara, você ajuda, fala assim, cara, você contrata desse jeito, muda um processo aqui, pensa em cultura, cria meta, acompanha desse jeito. Só de eu ensinar o cara a contratar e acompanhar, já muda. Só que assim, esses caras eles não querem fazer isso, né? Então o que faz? Se ajustou aqui, o cara vai atrás do outro funil. Sim. E os teus contratos, eles são como mentoria, como consultoria, ou você... Eu tenho uma coisa coletiva ou... eu tenho a minha... Hoje eu só tinha um produto, né? Que era a minha mentoria, que é de 12 meses. Que é essa mentoria de negócio digital mesmo. É bem focado em gestão, mas eu quero que o cara... Até porque, como o meu nicho é muito pequeno, eu preciso de LTV. Então eu preciso dar dinheiro para esse cara para ele continuar comigo, né? Então esse é o meu objetivo, a mentoria. Mas... eu criei um produto recente agora, pensando no especialista, nessa pessoa que a gente estava conversando do perpétuo, dessas coisas que tem menos margem. Eu ia chegar lá, inclusive. Que é aonde eu efetivamente acompanho. Então aí é meio que uma consultoria que eu faço a cada 15 dias, é um projeto de 3 semanas, que eu pego o quê? Que eu pego... 3 semanas não, de 3 meses. Ah, tá. Né? Caraca, rápido. São 60 dias de reunião, depois de acompanhamento, a cada 15 dias. Então são 5 encontros, onde eu traciono num produto do cara. Então o cara escolhe um produto e aí eu ajudo ele a fazer o quê? A estrutura básica. Eu ensino ele a... Cara, vamos ver qual é a melhor transformação que você gera. Aí depois da transformação, qual que é o melhor público a gente define o produto. Caso ele não tenha, senão eu não pego do zero. Então ele já tem, eu só ajusto. E aí, beleza, quanto você quer vender por mês? A gente faz um planejamento. Tanto, beleza. Baseado no quanto você quer vender desse produto, qual que é a melhor estratégia de venda, de marketing, de conteúdo? Então eu vou dando tarefas para ele fazer e a gente passa por esses pontos. E aí, no final, ele vai chegar no resultado que ele quer com aquele produto. Se não chegar, eu devolvo o dinheiro dele. E um dos pontos sobre ficar pulando de estratégia, achando a bala de prata do digital, é interessante porque quando a gente olha para perpétuo, é exatamente sobre essa lógica de paz, de você vender com um funilzinho automatizado, tudo certo, você fica lá suave. Você falou, um pouco antes da gente entrar pro episódio, você falou a respeito da margem desse pessoal, é muito baixa. Mas você não acha que às vezes vale a pena, eu não sei se dá também, mas às vezes vale a pena você sacrificar um pouco dessa margem para ter esse funil automatizado? Ou se você não acredita nesse funil automatizado de perpétuo? Não, funil automatizado é sacanagem, né? Porque, cara, se isso funcionasse... Mas vende muito, muita gente fala sobre. Então, mas esse que é o lance. Por exemplo, eu converso com bastante gente do perpétuo que o negócio meio que tá rodando sozinho, com um pouco. Só que assim, e daí você fala, cara, tô fazendo 1 milhão por ano, tô fazendo 800. Só que 90, óbvio, existe a exceção, né? Que só comprova a regra no final das contas. Sim. Mas 90% das pessoas que eu converso, de novo, pode ser uma bolha. Pode ser que o cara já chegue em mim meio que, tipo... A pessoa faz bastante faturamento, na média, até mais do que as pessoas que eu atendo de lançamento, só que sem margem. O cara que eu atendo normalmente, que faz 100 mil por mês, com lançamento, ele vai investir 15, 20, ele vai procurar um ROAS de 5 ali, nem que seja o ROAS global ali, sabe, com todas as ações. O cara do perpétuo que vem conversar comigo, ele tá investindo 50 para chegar no 100. Entendeu? Entendi. Então, eu tô vendo que essa pessoa tem menos margem, porque a pessoa vai botar no automático e efetivamente falaram que é isso e beleza. E aí das duas uma, ou ele tem que vender muito para fazer sentido, ou seja, beleza, você vendeu 1 milhão por mês, vai sobrar 1 milhão se você tiver ROAS 2. Só que a pessoa não consegue escalar. Por quê? Porque daí tem que ir em conteúdo, tem que fazer outras coisas. E normalmente
são nichos que a pessoa, ela vê que ela coloca 200, que ela vende um produto de 200, 300, tem volume, tem bastante gente, só que fala, cara, beleza. Aí você vende esse low ticket e depois você acende a pessoa. Só que entra na complexidade. O cara tá sozinho lá. Aí, beleza. Ao invés dele focar em vender o produto de 5 mil reais dele, ele vai fazer um low ticket, vai vender para 500 pessoas, vai ter que fazer um monte de criativo, aí vai ter que ter um gestor de tráfego, aí vai ter que ter suporte, porque ele botou 1 bilhão de pessoas lá dentro, aí vai ter que ter um CS, para quem sabe lá na frente, o produto nem é preparado para isso, conseguir vender o de 5 mil. Tem um closer depois para isso. Fala, meu amigo, por que você só não foca em vender o de 5 mil? Ah, porque deve vender menos. Tá, mas vai vender com margem. Fato. O que importa é quanto tá no seu bolso. Muitas vezes menos é mais. Eu vim fazendo esse teste nos últimos meses, né? Eu fui cortando pela metade você postou lá mesmo. o meu investimento em tráfego. E esse vai ser a primeira vez na minha vida, nos últimos 3 anos que eu sou especialista, que eu tô com 0 tráfego. E eu vou bater todas as minhas metas, sem 1 centavo de tráfego. Eu não sei se é porque eu sou super seu público, mas você apareceu muito pra mim na Pinasa Week. Muito, patrocinado pra caramba. Eu vou explicar o porquê que eu fiz isso, a estratégia por trás da estratégia. Por quê? Porque eu falei assim, cara, eu não quero depender de anúncio. Tá. Eu quero, meu público é qualificado, meu produto é caro e eu quero fazer orgânico. Então eu preciso aprender a fazer conteúdo. Como que eu vou aprender a fazer conteúdo se eu zerar o tráfego? Porque se eu não fizer conteúdo, eu não vendo. Então, cara, vou fazer isso. Só que daí o que eu falei, mas eu não quero jogar uma ansiedade e ter que vender porque eu vou mudar o plano. Como que eu posso que agosto seja um mês excelente para que eu, em setembro, possa não vender nada? Vou acabar até batendo a minha meta, mas a intenção é poder não vender nada. Eu vou antecipar minha Black Friday. Então, como em agosto eu fiz 40 anos, eu falei assim, cara, vou fazer o Pinasa Week e vou vender o meu curso vitalício. Porque eu tenho só minha metodologia gravada que eu não vendo. Eu vendo só uma vez por ano, que é na Black Friday. Porque daí eu vendo para prestador de serviço também, que é uma formação anti-gestor, digamos assim. Que é para o cara poder trabalhar em agência fazendo a parte de gestão, né? Então, eu fiz isso em agosto. Então, eu tive um pico de venda, porque eu antecipei a Black Friday fazendo vitalício, para poder não vender nada em setembro e focar em conteúdo. No final, acabou dando super certo. Vou bater a meta, vai até passar a meta, porque antes de vir aqui, trazer por causa disso, estava fazendo call de venda. Porque eu fiz justamente esse trabalho de simplificação. Cara, o quanto eu preciso vender? Qual que é o meu produto? Pô, meu produto custa 30 mil. Beleza. Quanto eu quero vender? Só para eu ter uma margem gigantesca. Cara, tenho 2 pessoas oficialmente na minha equipe, né? Reduzi, tinha 10, fui para 2. Eu preciso vender... Se eu vender 3 por semana, mais renovação, é 100 mil por semana. 400 mil por mês. Pô, 400 mil por mês é quase 5 milhões no ano. Tá excelente, só tenho eu mais 2 pessoas. Então, minha pergunta é, como que eu vendo 3 na semana? Preciso fazer 2 calls por dia. Faço 10, 30% de conversão. Beleza, então eu mesmo faço a call. Por quê? Porque eu consigo conversar com as pessoas no Instagram. E como não é um vendedor, as pessoas fazem call comigo. Sim. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que fazer conteúdo para chamar as pessoas no Instagram. Acabou. Ou seja, você faz de você também um piloto de alguns testes de estratégia. E aí qual que é o único objetivo? Toda a minha estrutura, ela serve para quê? 2 calls por dia. Se eu gerar 2 calls por dia, não preciso fazer mais nada e vendo 5 milhões. Não consegui, sem fazer nada, chegar nos 400 mil, ainda bater recorrentemente os 100 mil, sem tráfego, sem nada. Mas é justamente isso. Por quê? Porque daí eu trabalho o menos possível. Se eu conseguir ter 2 calls por dia, eu só preciso fazer isso. Tiro um dia para gravar conteúdo, gravo um dia e resolvo. Essa é a sugestão e é o que eu falo para todos os mentorados. Óbvio, nem todo mundo consegue vender um produto de 30 mil. Não tô falando que você vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Sim, Né? Eu não sou louco. Cada caso é um caso. Exatamente. Pô, tem uma autoridade, assim, não é qualquer pessoa... beleza, agora já entendi, 30 mil, acabou. Resolvi o meu problema. Não tô falando isso, mas tô falando que o pensamento é o mesmo. O quanto eu quero vender, baseado nisso, qual que é o melhor funil? Cara, social selling. Tá, como que eu crio conteúdo para retroalimentar o social selling? Porque eu não preciso ficar trazendo seguidor a 50 centavos. Meu seguidor pode ser 15 reais, desde que seja qualificado. Então, o meu conteúdo, ele não precisa aumentar a consciência, eu preciso falar com quem já tem consciência. Então, eu diminuo o meu engajamento muitas vezes, mas qualifico muito mais. Então, é isso que eu tô falando, é uma forma de pensar estruturalmente, é uma forma de pensar o negócio como negócio.
São verdadeiras aulas aqui. Cê- Como vender mais aí também, né? Vender com qualidade. Vender melhor, né? Acho que no seu caso aí você Isso. optou por vender melhor. E outra, eu sou cria da Ambev, eu fui o workaholic de ter um monte de gente na equipe, de ter uma porrada de empresa. Eu fiz uma opção de que, cara, eu quero levar minhas filhas na escola, buscar minhas filhas na escola, quero ter tempo livre, quero trabalhar menos, Eu optei por isso porque é o meu momento de vida. Pode ser que a gente converse no podcast daqui 2 meses e eu fale que eu tô com agência, com 10 especialistas, mude tudo. Voltou. Mas nesse momento de vida, o que eu fiz? Eu estruturei meu negócio pra atender isso, porque o meu negócio tem que me servir, ué. Senão não tem por que eu ficar botando a Blindou cara. suas prioridades. Exatamente. O que vem depois disso tem que se adaptar. Porque a pessoa tem que entender a lógica disso aqui. Eu não estou falando que esse é o melhor, não vendo o estilo de vida, do tipo, faça a mesma coisa que eu faço, trabalhe 2 horas no dia e ganhe dinheiro dormindo. Não é isso, entendeu? É só pra pessoa entender que essa mesma lógica que eu ensino é a que eu uso. E para meu estilo de vida hoje que eu estou estruturando, esse é o melhor modelo para quê? Para ter a maior margem. Ah, Marcelo, mas você não poderia fazer muito mais se você tivesse rodando funil, fazer um lançamento e 2 closer? Com certeza. Como poderia estar vendendo o dobro. Mas não foi essa a sua escolha. Mas eu não quero. Ué, Pronto, acabou. não quero. E aí você colocou uma palavra bem interessante, um verbo, querer. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. É isso aí. E acho que quando a gente quer colocar determinadas prioridades na nossa vida e blindar, e aí se posicionar com essas prioridades, acho que o resto você acaba tendo estratégia para poder conseguir aquilo que você conseguia sem dar aquela prioridade. E ficar bem com isso. Porque por muito tempo, eu ia em mastermind e, pô, você fatura 5 milhões, 6 milhões e você se sente um lixo. Você fala, cara, você já fatura mais que todo mundo. Pô, você tem placa, tem prêmio, tem um monte de coisa. E você se sente um lixo. Por quê? Porque você começa a ver um monte. Mas, cara, aquele cara faz 10, aquele cara faz 20. E muita gente no digital entra nessa pira. Eu fui uma pessoa... Eu parei de seguir todo mundo. Ia parar de ir em mastermind. Porque estava me fazendo mal. Porque eu comecei a invejar até gente que era meu amigo. Sem querer. Entendeu? Mas às vezes até uma provocação, né? Mas... Você quer saber como que ele chegou naquele resultado e você tenta chegar também. Mas quando começa a te fazer mal, porque fala assim, cara, eu não... será que eu quero? E aí você quer sempre fazer mais, você acaba querendo copiar, você acaba perdendo identidade e vai para um caminho que não faz sentido. Então, o digital ele é muito focado em comparação. Aí, cara, se você não conseguir desligar isso, você tá fadado a sempre... tá para trás, porque eu sei porque eu passei por isso. Mesmo tendo muito resultado, parecia que todo mundo tava melhor, parecia que nunca tava bom. E aí você fica doido, cara. Aí você fica doido. Você escalou, você cresceu o teu negócio com mentoria ou você foi só no teste AB ali até você chegar no teu método, na tua fórmula? Foi, a maior parte eu cresci na pandemia, né? Então eu entrei, quando eu entrei no digital, tirando quando eu fazia o lançamento da Elisa, né? A gente parou, fechou o projeto, que ela foi tocar o restaurante e eu fiquei sem fazer nada ali, né? Aí eu comecei a prestar consultoria pro digital. Foi aí que eu fiquei sócio da agência. Então, grande parte, meu maior faturamento no digital foi enquanto eu era bastidor da agência. Então, tipo, era eu e meu sócio. Ele era o estrategista, eu era o gestor. Ele cuidava da porta para fora. Qual que era o meu objetivo? Blindar ele. Funcionar. Cara, você não vai gastar dinheiro, você não vai gastar tempo com equipe, com processo, deixa que eu faço. Do mesmo jeito que o meu especialista também não. Então, eu blindei o estrategista e o especialista. Esse era o meu trabalho. Aí eu acabei ficando mais conhecido por isso, a agência cresceu e eu resolvi me tornar especialista. Você acabou criando um método próprio exatamente dentro dessa sua especialidade. Legal. Isso. Inclusive, linkando um último episódio nosso, que é muito interessante. Como você era dos bastidores e aí começou a se lançar, você chegou de fato no digital ali, em termos de se lançar, com uma presença digital mais baixa, né? Seu Instagram não devia ser não tinha grande, ninguém, hypado, não tinha ninguém. E esse é um dos pontos do nosso o último vídeo que a gente fez. Eu preciso ter essa audiência? Eu não preciso ter essa audiência para começar a vender online. Você mesmo é uma prova do que tá aqui agora, do que a gente falou na última vez. Não. Mas é que no meu caso... Você tem autoridade para comprovar, mas você não tem número para mostrar. Mas você construiu uma audiência como você mesmo colocou. Você escolheu
crescer com uma audiência qualificada, com um público que... Isso. Tanto que eu nem comecei com Exato. mentoria. Você não eu tava comecei... muito interessado na quantidade. Eu comecei com Mastermind. Por quê? Porque como eu já estava em Mastermind, era mais fácil eu vender ali. Então eu comecei, cara, você entraria? Um monte de gente falou, beleza, vou abrir. Então na segunda-feira eu vim, só coletei o dinheiro. Você já fez uma pesquisa qualitativa dentro de um público extremamente Exatamente. seletivo. Cara, surreal começar por Mastermind. E aí Não tinha eu o processo fiz final da pessoa e o processo inicial do E agora uma Marcelo. pergunta que todo mundo gosta de fazer para quem já participou de um monte de Mastermind. Você gastou muito dinheiro Nossa. atrás de conhecimento? Nossa, já. Gastei mais de 1 milhão fácil já. Eu conheço gente que já Mastermind. gastou muito mais de 1 milhão também. Fácil. Tem Mastermind de 250, 280, fácil. E para quem está começando e não tem essa grana, como é que faz? Cara, coloca como objetivo, né? Eu acho que é legal, porque isso aumenta o nível, óbvio, sem comparação, mas ter acesso. Só que outro, você vai buscando. Tem muito evento que tem as mesmas pessoas dos Masterminds. Eu vou numa porrada de evento e conheço um monte de gente que vai, e você vai tendo acesso aos poucos a esses eventos. Aí você pode entrar numa mentoria, aí à medida que você vai crescendo, você vai entrando no Mastermind, porque o Mastermind é ajuste fino, não é pra você aprender, entendeu? Sim. Nós já caminhando para o final... Nós estamos aí com mais de 1 hora de episódio, cheio de aulas aqui. Eu acho que tem tudo que acontece aqui é para ajudar você a vender mais ou vender melhor. E agora também com essa série, vender no digital. E o Marcelo está aqui já vendendo no digital, mostrando como que faz a gestão de uma empresa e tal. E a gente tem aqui o Sandro também, que faz lançamento. E a gente tem 2 aqui. Eu que estou no mercado tradicional, eu faço o papel aqui do curioso. Porque eu estou entrando agora, eu me considero um novato. Eu tenho uma agência tradicional e estou querendo migrar para esse mundo digital, mas eu, como vocês falaram aqui, tenho um pouquinho de receio, tenho um pouquinho de medo. Que conselho vocês, ambos, a pergunta vai para os 2, vocês dariam para quem hoje tem uma agência tradicional e quer migrar, quer trocar os clientes e quer mudar, ou pelo menos fazer um período de transição, que encorajariam profissionais ou empresários como eu nesse caminho? Pergunta de milhões. Eu iria nessa pegada de diminuir a complexidade mesmo. Se você já é uma agência tradicional, cara, o que você faz bem? Busca um nicho que tenha sinergia, ou às vezes até procurar alguém que tenha fit com alguma coisa que você já tem, para tentar deixar essa transição mais fácil, para não ter que a curva de aprendizado ser do zero. Então, cara, não atendo esse tipo de cliente, vou lá e mudo completamente. Cara, já procura alguma coisa que tenha um fit um pouco maior, para que esse flip, né, essa alteração seja um pouco mais... Menos radical. Porque como agência tradicional, você já tem muito background das coisas. Então vai ser fácil você pegar a parte estratégica e estrutural da coisa. A parte mais difícil vai ser esse modelo de trabalho, relação especialista, cliente, curso. É diferente, né? Um volume. Você não entrega mais para a pessoa que te contratou. Esse cara vai vender para uma audiência. Então muda o formato de trabalho. Por isso, se você escolher um nicho que você já tem minimamente afinidade, é mais fácil de você fazer esse trabalho diferente. A minha mensagem para você que é dono de agência, você lembra do Melquisedeque? Sim, Mel. Grande Melk. Melk é um desses exemplos maravilhosos. Se você tem uma agência e tem sucesso nessa agência, por exemplo, eu acredito que é muito mais fácil você criar um braço para testar a infoprodução do que você realmente fazer uma transição de fato ali, tentando entrar somente no digital. E o Melk foi um dos percussores disso, e eu lembro desse processo com ele. É muito mais fácil você ter ali um braço, você contrata umas pessoas específicas para lidar com o infoproduto, já tem autoridade, chama para apontar sobre isso, já tem tráfego, papum, testa. Testa e compare a margem que você vai ter de cada um dos clientes. Aí quero ver se você não vai querer entrar no digital. Quero ver. Com certeza. Teste. Teste, experimenta. É igual uma coisa que você nunca comeu. Experimenta, se gostar... E você vai testar barato, né? Ninguém tá mandando você abrir uma padaria, né? Exato. Esse fica o recado. Marcelo, queria agradecer imensamente pela tua presença, trazer todo esse conhecimento, tudo isso que você já testou aí, principalmente nesses últimos anos no digital. A pandemia, a gente não está aqui torcendo para acontecer outra pandemia, muito pelo contrário. Mas a realidade é outra, o jogo é outro. Eu queria ouvir de você, assim, no momento, nesse atual jogo, você que jogou durante a pandemia e que está jogando agora, o que você prevê de acontecimentos ou tendências para um futuro imediato, já um futuro 2026? Nossa, é difícil, mas eu acho que
agora Na sua concepção. Agora não tem mais hackzinho, né? Meio que acabou. Já foi high ticket, low ticket. Acho que tem poucas formas novas que podem aparecer. Não que essas coisas sejam hack, mas fórmulas mágicas acho que tem menos. E é todo mundo entender que o mercado já vem sofisticando, não vai ter tanto espaço para amador, já é mais difícil a pessoa sair do zero e conseguir, e que em algum momento você vai ter que deixar de pensar tanto como marqueteiro e pensar mais como empresário como um todo, porque com a margem diminuindo, o custo por lead subindo, cara, você vai ter que fazer coisas que não seja só trazer lead. Então você vai ter que pensar de forma mais sistêmica, né? Empresa. Sandrinho, alguma palavra para... Acho que não, acho que eu deixo essa ser a última. Marcelo, manda bem. Marcelo, obrigado então. Eu Agora agradeço. um recado aí, suas redes, quem quiser achar o Marcelo, a consultoria, a mentoria, todos esses conteúdos que você... É Marcelo Pinaza em tudo. Pinaza com 2Z. 2Es. E aí é só mandar uma mensagem no Instagram lá, eu converso com todo mundo. Enfim, se quiser saber um pouco melhor, bater um papo. Tá tudo... Hoje tá focado no Instagram. No Instagram. Então, Maravilha. segue lá, Marcelo Pinaza no Instagram com 2Es e você vai ter acesso aí, principalmente você que é agência, você que já está aí meio perdido com a gestão, equilibrando as laranjas. Eu acho que o Marcelo pode ser para você, pelo menos, despertar um pouco de como vender melhor pela internet, ou como vender aí, ou atender novos clientes na sua agência, ou mesmo você que é infoprodutora que também está meio perdido na gestão. Eu quero agradecer, então, mais uma vez e a gente vai continuar essa série de episódios focados em vendas pelo digital para você que quer vender mais, quer vender melhor, venda assim. Sandro, alguma palavra para encerrar? Agradeço demais a presença do Marcelo novamente, veio até aqui, muito obrigado. E fique de olho sempre nos nossos conteúdos para você aprender mais. Quem já vende vai aprender a vender melhor, quem não vende ainda vai aprender a vender no digital. Siga Vendasim.oficial, isso? É isso aí. Vendasim.oficial, segue, se inscreva no YouTube também, ative o sininho. E tá aparecendo aqui na tela aí para você poder curtir, Boa. compartilhar também com aqueles que você acredita que esse conteúdo também vai ser útil. É só compartilhar. Até o próximo episódio. Obrigado, Marcelão. Valeu.